Olá, em pleno feriado de 7 de setembro, estamos aqui para levar informação fresquinha para você. Hoje eu vim trazer uma ótima notícia para todas as pessoas que pretendem fazer a famosa revisão da vida toda. Eu vou explicar tudo aqui com relação a essa revisão. Essa revisão também é conhecida como a revisão do período todo, tá? Período todo que você trabalhou, uma revisão muito lucrativa. Mas nós vamos ver aqui se nós já podemos entrar com essa revisão, o que está acontecendo, tá? Então fica comigo aqui que você vai entender tudo sobre isso. Pois é, a notícia é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa corte máxima, né, reconheceu o que se chama juridicamente de repercussão geral da revisão da vida toda. E agora, quais são os próximos passos? O que vai acontecer? Bom, antes de falar da repercussão geral, eu vou falar um pouquinho sobre a revisão da vida toda, né, que é para você entender e para ver se você se enquadra nela, e depois eu vou falar como é e por que que essa revisão chegou até a Suprema Corte, né? Qual a razão? Vamos lá. Entenda o seguinte, ó, a Lei Geral de Benefícios Previdenciários, que é a lei do INSS, né? É a Lei 9.876, e ela é do ano de 1999. E ela veio dando uma nova redação à antiga lei, a 8.213, que era de 91. E com a chegada dessa lei, foi modificada a maneira como a renda mensal inicial, chamada de RMI, como essa renda mensal inicial dos benefícios era calculada anteriormente, antes dessa lei. Com essa nova redação, foi mudada a forma como os benefícios eram calculados, levando-se em consideração todo o período de contribuição, que era como era antigamente, inclusive com a inclusão de todas as contribuições anteriores ao ano de 1994, época do Plano Real, multiplicada pelo fator previdenciário. Essa mudança da legislação instituiu nuances drásticos, mudanças drásticas na forma de cálculo dos benefícios, e foi estabelecida então uma regra de transição para tentar amenizar a mudança para os segurados que se filiaram à Previdência antes da vigência da nova lei, ou seja, a lei 26 do 11, a lei que veio em 26 de 11 de 99. Então, presta atenção, e caso você tenha se filiado ao regime de previdência antes de novembro de 99 e tivesse requerido um benefício sob a égide dessa lei, ele seria calculado na forma do artigo 3º caput da lei 9.876. E calma lá que você vai entender. É muita lei aí na coisa toda, mas o resumo, a síntese, você vai acabar entendendo aqui já já. O artigo 3º dizia assim, ó: para o segurado filiado à Previdência Social, até o dia anterior à data da publicação desta lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do regime geral da Previdência, no cálculo do salário de benefício, será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuições, de contribuição, correspondente a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 1994. Então, agora sim, ó, a conclusão é bem simples. A regra de transição imposta pela legislação praticamente excluiu todas as contribuições que você fez antes de julho de 1994. E isso não foi bom. Isso não foi bom para todos os segurados. Obviamente que caso você tenha realizado contribuições antes de julho de 1994,
estas contribuições foram desprezadas no cálculo do benefício, gerando então uma drástica diminuição do valor da renda mensal inicial. E como isso foi injusto, é óbvio, né? O judiciário foi incitado, ele foi procurado, foi incitado a se manifestar sobre esse tema. Então, para você entender como funciona, né? Em se tratando de revisão de benefício previdenciário, tudo sempre se inicia com o pedido perante um juiz singular, chamado juiz de primeiro grau. Esse juiz vai analisar os pedidos, as fundamentações do segurado, né, que através do seu advogado ingressou lá com uma ação, e dará a sua decisão ao final do processo. Ou seja, ele vai dar uma sentença, ele vai julgar. Bom, dessa decisão que julgar esse processo, poderá advir alguns recursos, né? Poderão vir aí alguns recursos pelos quais a matéria revisional é novamente julgada e agora por um grupo de juízes, por um colegiado, que poderá manter ou negar ou alterar a decisão de primeira instância. E foi isso exatamente o que aconteceu no andamento dessa revisão. Após muitas decisões de primeiro grau favoráveis e muitos recursos, né, que foram ingressados, que o INSS ingressou contra essas decisões, os tribunais passaram a aceitar a tese revisional, acolhendo a revisão da vida toda, consequentemente, um novo cálculo, considerando toda a vida contributiva, inclusive as contribuições realizadas antes de 1994. Ok? Bom, a briga está sendo boa, que ela não acabou ainda. A briga, né, muito boa, e antes de chegar ao STF, que é a nossa notícia aqui, o processo chegou a ir ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que foi favorável à tese de revisão da vida toda, entendendo que, ao se calcular a RMI do benefício, deve-se levar em consideração todo o período contributivo do segurado, incluindo, portanto, as contribuições vertidas antes de julho de 94, inclusive por se tratar de análise de todo o período contributivo, e que a revisão passou a ser chamada, e é por esse motivo, né, que essa revisão passou a chamada revisão da vida toda, né? Então, por ter todo esse período. O mesmo poderia se dizer, o mesmo nome seria a revisão do período todo, né? Mas ficou um nome mais charmoso, revisão da vida toda. Então é importante essa revisão, viu? É uma revisão que pode verter a favor do revisionando, né? Do aposentado que vai ingressar com essa revisão, um valor considerável para ele receber pela vida toda, né? Mas não foi daí que veio o nome, mas também podemos dizer, né? Ganhando ele vai receber durante a vida toda. Bom, posteriormente, esse tema, né, que foi para o STJ, ele ficou sobrestado, ficou paralisado, isto é, os tribunais não puderam mais decidir com relação a isso, desculpem, eles não puderam mais decidir sobre o tema, e isso em todo o território nacional, em razão do quê? Da interposição de um recurso extraordinário, que é chamado assim o recurso que é levado ao STF, ao Superior Tribunal Federal. Então, esse recurso representativo de controvérsia, ele foi levado, então paralisou-se os demais julgamentos. Interposto, então, esse recurso extraordinário pelo INSS, né, que não quis perder lá no STJ, então, interposto esse recurso junto ao STF, pairou, então, a expectativa de como iria ser interpretado, né, pelo tribunal. Será que o tribunal iria considerar que é uma matéria infraconstitucional
então ia morrer lá no STJ e a gente já teria ganhado, né? Ou não, se haveria repercussão geral apesar do interesse individual. Bom, seguindo o andamento processual, em 5 de agosto agora, de 2020, o ministro Dias Toffoli reconheceu a constitucionalidade da matéria, ou seja, é da alçada do STF, ele reconheceu isso, e ele reconheceu isso com as seguintes palavras. Ele disse assim: anoto por oportuno que parte das decisões monocráticas no âmbito do STF, assentando que o exame da matéria suscitada nesse recurso exige análise de legislação infraconstitucional, o que inviabilizaria o exame do mérito da questão pelo STF, foram proferidas em feitos nos quais as cortes de origem se limitaram a manter a aplicação da norma do artigo 3º da Lei 9.876 de 99, no caso dos autos, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu por afastar a incidência da norma em comentário, essa norma que estão comentando, com aparente adoção de fundamentos constitucionais. Fato, né, já que é constitucional, a recomendar a análise da matéria pelo plenário do STF. Então, o INSS, ao demonstrar a repercussão geral da matéria, isto é, os reflexos econômicos e sociais da tese revisional, e não interesses meramente individuais, usou como um dos argumentos, que esse é perigoso, a seguinte questão: é que é razoável, o INSS disse isso, é que é razoável a suposição de que a maioria dos aposentados, em especial aqueles por tempo de contribuição, postulem a revisão de seus benefícios, ou ao menos uma estimativa de valor. Considerando que atualmente existem 3.045.000 aposentadorias por tempo de contribuição ativas desde 2009, se metade dessas pessoas requerer a revisão, o custo operacional estimado, de acordo com a nota técnica do INSS, seria de 1,6 bilhões. Né? 1,6 bilhões. Então, ante tal alegação, o ministro se manifestou reconhecendo a repercussão geral da revisão da vida toda nos seguintes termos. E aí é o perigo da justiça, que é política ao mesmo tempo, né? Ele diz assim: além disso, considero que o tema possui inegavelmente repercussão geral nos aspectos econômico e social, dado o impacto financeiro que a prevalência da tese fixada pelo STJ pode ocasionar no sistema de previdência social do país e o imenso volume de segurados que podem ser abrangidos pela decisão a ser proferida nesse feito. Bom, resumindo, vamos lá. O próximo passo que virá agora será o quê? Já uma vez que a repercussão geral foi reconhecida e a matéria constitucional também, né, foi reconhecida que é matéria constitucional, é da alçada do STF, o recurso extraordinário terá o mérito dele julgado em breve. Né? E aí nós vamos ver se essa decisão final da Suprema Corte velará pelo equilíbrio financeiro atual, em detrimento dos direitos sociais amplamente resguardados pela Constituição. Vai ser a briga essa daí. Ou seja, defender a falta de dinheiro do governo para pagar e defender o direito legítimo do trabalhador de receber
porque ele tem o direito de revisionar algo que estava errado, ok? Então, a briga continua e nós vamos informar vocês assim que tivermos o posicionamento disso. E vamos propagar essa revisão, porque é uma revisão muito importante dos seus direitos, os direitos que nós estamos perseguindo aqui, tá? Então, acompanha aí a gente, tá bom? Então, por hoje ficaremos por aqui e brevemente teremos mais conteúdo de qualidade com a criação de um novo segmento que nós estamos aqui fazendo aqui no nosso canal, tá? Com advogados especializados em direitos que envolvem empregados e empregadores, né? Teremos, então, advogados trabalhistas, advogados que estão focados apenas nesse ramo do direito. E muito mais, né, teremos também. E não se esqueça, então, que aqui no nosso canal nós tratamos também de assuntos de alto relevo, né, ligados ao funcionário público e aos aposentados e em geral, tá bom? Então, nós temos dois sites aqui para você acompanhar que tem notícias super interessantes. Os sites ggradvogados.com.br e www.projudice.com.br. Agora vai um pedido meu, tá? Colabore com a gente aqui, né, dando um like nesse vídeo, que é importante para o YouTube promover o nosso vídeo. E clique para se inscrever, ativando as notificações lá no sininho. Clica lá. Porque dessa forma você vai tomar conhecimento, vai receber novos conteúdos, como, por exemplo, o desenrolar dessa situação que eu acabei de falar aqui, né? Assim que sair, a gente já vai divulgar. Ok? Então, um grande abraço, fique em paz, muita força e energia, com pensamentos voltados à saúde, né? Nessa pandemia. Temos que pensar em saúde. Não pense em escapar de doença, nada disso. Pense em saúde. Sou um ser saudável, você nunca vai ter problema nenhum de saúde. Ok? Sucesso e até uma outra oportunidade. Muito obrigado.